Vamos ouvir uma leitura aí em Romanos, capítulo 4, versículos 11 ao 21. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Que Deus revele a sua palavra para mim. Eu começo comigo porque eu tenho necessidade da palavra de Deus, e que revele ao coração dos irmãos também, nesta manhã. Vamos olhar um pouco esta expressão que aparece no versículo 12. Mas também andam nas pisadas da fé. As pegadas da fé estão sempre em cima da palavra de Deus. Andar é uma coisa muito saudável. A vida exige locomoção. É fundamental para a vida andar. Segundo os médicos, a caminhada é boa para a saúde da pessoa. Evita ansiedade, depressão, artrose, acidente vascular, auxilia no tratamento de diabetes e dá uma sensação de bem-estar. É um exercício indicado para qualquer pessoa. Além disso, não custa nada. Então, andar é bom. Só não é bom andar durante o culto, na hora da leitura da palavra de Deus, porque neste caso traz grande prejuízo para você. Mas o texto fala de andar nas pisadas da fé, nas pegadas
da fé. Fé não é acreditar, não é otimismo. Eu sou otimista, tudo bem? Beleza? Mas não é fé. Fé também não é atitude mental positiva, não é constatação, não é andar de acordo com aquilo que eu sinto que é bom. Eu sinto que é bom, que eu sinto que vai dar certo. Não é fé. A fé também não é pressentimento, não é intuição. A fé, irmãos, se baseia na suficiência de Cristo e na sua palavra suficiente também, e só. Ainda que eu não sinta nada e não haja qualquer sinal da presença de Deus no universo, mesmo assim eu creio que Ele está lá, que Ele está bem presente, porque a palavra de Deus afirma isto para mim. A palavra de Deus diz que Ele é bem presente, e tem mais, bem presente em mim, dentro de mim. A fé se expressa em cima da palavra de Deus e da suficiência de Cristo. Então, se você sair dessa pisada, dessa pegada, você vai ter muita dificuldade no sentido espiritual. No Senhor, em Sua palavra, a gente pode confiar, depender, esperar e descansar. Há pelo menos 3 elementos básicos da fé. Jesus é o autor e o consumador da fé. Assim diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Primeiro elemento, Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da fé. A palavra de Deus é comunicada, ou melhor, a palavra de Deus é o que comunica a fé ao nosso coração. E aqui está o segundo elemento, Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, a fé também está sendo pregada aos irmãos, está sendo jorrada da palavra de Deus ao coração dos irmãos. E a graça é o que nos leva, é o que leva uma pessoa a crer na palavra de Deus. Atos 18, versículo 27. 18, 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Mediante a graça, creram. E a palavra também diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
e isso não vem de vós, é dom de Deus. E Judas fala de uma fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da palavra comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, irmãos, a fé tem dois lados: a sua origem divina e o seu desenvolvimento humano. Então, irmãos, se a fé é dada, é porque você não tinha. E se você tem, é porque você ganhou de Deus por sua graça. Depois que você ganhou a fé, você tem que trabalhar ou desenvolver a fé diligentemente. Como desenvolver a fé? É uma pergunta muito boa. Como eu posso desenvolver a fé? Pela graça de Deus, ouvindo a palavra de Deus e olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, e se envolvendo com Cristo e a sua palavra. Porque tem gente que diz: quero fé, mas não se envolve com Cristo, não se envolve com a palavra de Cristo. Então está tudo danado nesse caso. A fé que Deus nos dá precisa ser exercitada por nós em sua palavra. Para você crescer na fé, você tem que fazer o exercício da fé. E se você tem fé, já quero lhe dizer, se você tem fé, saiba que essa fé que você tem é um milagre da graça de Deus, um milagre de Deus na sua vida. A fé não é uma produção nossa, ela é uma produção da palavra de Deus, pela graça. Deus foi o primeiro a pregar a fé. Quem primeiro pregou a fé foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta palavra que Deus falou, morrerás, morrerás. Essa palavra morrerás, aí, naquele momento, dita por Deus a Adão, era algo fora da realidade de Adão, totalmente. Era algo ilógico. Por quê? Porque Adão não conhecia a morte, nem conhecia o conceito de morte, nem tinha morte na sua experiência. Ele não tinha uma experiência de morte. Ele também não sentia a morte. Ele olhava ao redor e não via morte, ele via vida. Então, ele só tinha uma opção: crer na palavra de Deus, que nesse caso é também o fator gerador da fé ao coração de Adão, para ele crer naquilo que Deus estava falando, dizendo. Deus não deu evidências nenhuma
para Adão, porque ele não precisava de evidência, ele só precisava mesmo da palavra do Senhor para crer. A serpente, Satanás, por trás, foi aqui a serpente, a primeira pregadora de evidências. Nós não vamos ler o texto, mas você pode ler depois, fica como tarefa aí para você, que é Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Depois você pode comparar com Mateus capítulo 4, aí os primeiros versículos até o 10, onde vai falar da tentação de Cristo. O diabo trabalha com evidências. Fé crê naquilo que Deus disse. Fé crê, mas no que? Tem que ser na palavra de Deus, porque a fé, ela está andando em cima da palavra de Deus. É aí que está a pegada da fé, a pisada da fé. Então, irmãos, não são as nossas impressões fortes ou fracas, mas o que importa para nós é a palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo. A fé crê no que Deus diz sem titubear, sem gaguejar. A fé crê. Não sei, é dúvida. Não acredito, incredulidade. Creio, é a fé. Veja bem, Jesus diz, e você conhece muito bem o texto que eu vou citar aqui: atrairei todos a mim mesmo. É a palavra de Deus. Aqui temos a palavra de Deus, porque Jesus é Deus. Então Jesus diz: atrairei todos a mim mesmo. A fé diz assim: eu estava lá também, eu fui atraído. Irmãos, quando você não precisar de nenhuma evidência, você está crendo. A fé está na contramão dos sinais, e a fé está focalizada na pessoa de Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A fé está relacionada com a pessoa de Cristo e se manifesta pela sua palavra. A fé se baseia na palavra de Deus e na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a fé é originária da palavra de Deus e tem um movimento em direção a Jesus, sempre em direção a Jesus. A fé se movimenta em cima da palavra de Deus, em direção a Jesus Cristo. O endereço certo da fé. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos andar olhando para Jesus e também para a sua orientação, para aquilo que ele orienta, que ele diz. Nós não podemos andar, nem nos orientar por nenhuma emoção. Se você está emocionado, é melhor ficar quieto. Ou sentimento, intuição, ou confiança própria. Eu me garanto. Vai. Fé é confiar 100% na palavra de Deus. É andar confiando naquilo que Deus diz. É viver dependendo dEle.
para tudo. É apoiar-se naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Marcos capítulo 10, versículos 26 e 27, temos aí um episódio em que Jesus ele fez a mudança de foco dos discípulos. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Veja, os irmãos, que Jesus faz a mudança de foco. O discípulo ficou nesse quem pode, ficou na impossibilidade. Eles estavam olhando para esse lado. Jesus tira os discípulos das impossibilidades deles mesmos para aquele onde tudo é possível. Então Jesus está aqui trazendo o foco para a pessoa de Deus, aquele onde tudo é possível. É em Deus que tem que estar os nossos olhos, a nossa fé e a nossa concentração. Irmãos, a nossa grande necessidade é olharmos para Cristo, para Jesus e crermos nele. A igreja de Cristo deveria ser um povo que não soubesse outra coisa senão olhar firmemente para Jesus. Então, nós iniciamos falando das pegadas da fé. O cristianismo antigo, primitivo, era conhecido como o caminho. O caminho. Tem vários textos. Vamos pegar aqui um só, Atos 9, versículo 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Do caminho. Caminho é o nome dado ao movimento cristão primitivo com o significado de maneira de andar, proceder e viver. Não existia denominações, mas uma igreja chamada O Caminho. Caminho é lugar de caminhada, de andança. A vida cristã autêntica não é fixa, não é imóvel, ela é dinâmica, ela se movimenta. Agora, não é andar em uma pista, não é isso, mas numa qualidade de vida que tem tudo a ver com as pegadas da fé. Andar nas pegadas da fé significa um modo de vida, significa como que nós vivemos neste mundo. É um andar no sentido de como vivemos neste mundo como regenerados. Tem uma frase que eu gosto dela, eu vi e ouvi alguém citando, que é o seguinte: não é errado você ser amigos de pessoas ímpias, pessoas que não são cristãs. De fato, não é errado. O errado é você não ser cristão perto delas.
Isso é errado. E é esse modo de vida, é disso que estamos falando. Esse modo de vida que nós temos neste mundo. Então, vamos pensar, irmãos, alguns textos da palavra de Deus sobre isso, sobre andar, sobre essas pegadas da fé. Romanos 6:4 é o primeiro texto. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você observou? Assim andemos nós também em novidade de vida ou vida nova. Aqui está falando da nossa morte com Cristo na cruz e também da nossa ressurreição juntamente com Ele. E é daqui, irmãos, que vem essa novidade de vida ou vida nova. É vida trazida pelo Cristo ressurreto, aqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. A verdade básica daquele que ressuscitou juntamente com Cristo é andar em novidade de vida, em vida nova, que é a vida de Cristo em nós. As pegadas da fé é um andar em novidade de vida. Quanto tempo? O tempo todo, aqui na igreja, lá fora, o tempo todo em novidade de vida. Segundo texto, Colossenses 2:6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim também andai nele. Aqui nem é com ele, mas nele. Primeiramente nele e com ele. A nossa caminhada começa quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador e Senhor, que é o novo nascimento. Esse caminho é Cristo, porque é andar nele. E esse andar é um andar em Cristo. Quem tem essa condição de andar nele, andar em Cristo? Quem tem essa condição? Quem está nele, irmãos? Quem está nele? Quem está em Cristo e Cristo está nessa pessoa. Tem um texto que diz assim: qual ele é, somos nós também neste mundo. Observou? Não é moleza aqui não, meu irmão. Olha o que está escrito aqui. Não é coisa de mero crente não. A coisa é profunda. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Não é o que somos, nem o que fazemos, mas o que Ele, o Senhor, é em nós. Terceiro texto, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então Enoque andou com Deus pela fé, porque é só pela fé que se anda com Deus. Enoque andou com Deus. Prestou atenção? Não é Deus que andou com Enoque. É Enoque que andou com Deus. Isto aqui fala da fé. Fé íntima.
intimidade. Enoque andou com Deus. Isto mostra que ele se submeteu à vontade de Deus e também se submeteu às condições de Deus para a sua vida. Andou Enoque com Deus. E aqui a gente vê as pegadas da fé. Esse andou aqui, irmãos, significa caminhar aproximadamente, caminhar junto de, passear para cá e para lá, sempre na presença de Deus, ir e vir, sempre junto de Deus, andar com Deus em intimidade, comunhão. Que coisa boa! O texto diz que ele andou com Deus. Então, irmãos, tem uma coisa aqui que você precisa saber: tentar caminhar com Deus sem querer abandonar o pecado é mentira. Você não quer coisa nenhuma, é faltar com a verdade. Porque se você não quer deixar o pecado, não venha com essa conversa de que está andando com Deus, porque não está e nem quer. Para ter comunhão com Deus é preciso estar onde Deus está. Onde é que Ele está? Na luz, porque Deus é luz. Quem está na luz, como Deus está. É assim que o texto diz. Ele é luz e está na luz. Não existe nada melhor do que andar com Deus. Foi para isto que Deus nos chamou. O quarto texto sobre caminhar, Salmo 119, 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Como que eu gosto desse texto. Firma os meus passos na tua palavra. Estamos falando das pegadas, das pisadas. Estamos falando das pisadas, das pegadas, dos passos da fé. Temos um pedido aqui, um pedido do salmista, um pedido precioso. Firma os meus passos na tua palavra. Você pode pedir também. Firma os meus passos na tua palavra, porque eu também não tenho condições de firmar os meus passos na tua palavra, mas o Senhor tem condições de firmar os meus passos na tua palavra. Portanto, Senhor, firma os meus passos na tua palavra. Isso é andar pela fé em cima da palavra de Deus. E ele faz questão de destacar a consequência de ter nossos passos firmados na palavra de Deus, em uma caminhada diária com o Senhor. E a consequência, o resultado, melhor dizendo, é este: e não se apodere de mim iniquidade alguma. Não se apodere de mim iniquidade alguma. Ele firma os meus passos na sua palavra e fico firme para andar com o Senhor em intimidade e santidade, no meio da bagaceira que é este mundo. Ele sabe que nenhuma iniquidade iria se apoderar dele. O salmista sabe: se o Senhor firmar o meu passo na tua palavra, eu sei, Senhor, que nenhuma iniquidade vai me dominar. Você sabe disso?
Ou está em dúvida em relação ao pecado da iniquidade? Não, o pecado é forte, o pecado, por que esse mundo? Que conversa é essa, meu irmão? Aqui diz: nenhuma iniquidade, nenhum pecado pode me dominar. Vá ao Senhor com esse pedido. É o meu conselho. Vá ao Senhor, diga a Ele: firma os meus passos na tua santa palavra, e não se apodere de mim nenhuma iniquidade. O meu desejo é que você seja uma pessoa livre da iniquidade e liberto do pecado, andando em intimidade com o Senhor. Por último, vamos dar uma olhada no texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andar pela fé é apoiar os nossos passos naquilo que Deus diz em sua palavra, sem evidência nenhuma. Andar por fé é andar confiando apenas na palavra de Deus. Alguém compôs um hino que fala desse relacionamento, um hino antigo. Meu Deus e eu, bem junto, caminhamos, e de mãos dadas, sempre a caminhar, por verdes prados, por caminhos vamos, meu Deus e eu, unidos a falar, a conversar. Você conversa com Deus? Você conversa com Ele? Isto é a essência da vida cristã, a essência do nosso caminhar com Ele. Como eu sei que estou crendo em Jesus? Como que eu sei que estou crendo? Quando recebo a minha morte e ressurreição juntamente com Cristo, tendo como resultado Cristo em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Quando estou olhando firmemente para a pessoa suficiente de Cristo o tempo todo, e nada pode me afastar dele. Quando não estou firmado em nenhum senso de merecimento, ou de dignidade, ou de direitos a protestar. Quando não estou sendo governado pelos sentimentos e nem fico vitimado com os obstáculos do trajeto da fé. Você sabia? Tem muitos obstáculos no trajeto da fé. E tem gente que sai fora, porque não era. Fica nervoso, fica emburrado, fica vitimado, fica sentimental, chateado, porque as coisas acontecem, e coisas absurdas, e a gente não tem que estar nem aí para elas, porque nós temos que olhar para o Senhor. Quando estou vivendo agradecido e agradecendo, louvando e adorando ao Senhor em qualquer circunstância. Se você é assim, então, parabéns, você é um crente. Você está vivendo pela fé.